1 Coríntios ao remanescente crente de Israel. Corintia Aleph. Capítulo 1. Shaul, chamado para ser apóstolo do Mashiach Yahushua pela vontade do Criador, e Sóstenes, nosso irmão, a congregação do Criador em Corinto, a vocês que foram salvos em união com Mashiach Yahushua, chamados para ser eleitos, junto com todos os que, em toda parte, invocam o nome do nosso Mestre Yahushua Mashiach, Rei deles e nosso, que vocês tenham bondade merecida e harmonia da parte do Criador, nosso Pai, e do Mestre Yahushua Mashiach. Eu sempre agradeço ao meu Criador por vocês, em vista da bondade merecida do Criador que lhes foi concedida no Mashiach Yahushua, porque em tudo vocês foram enriquecidos nele, na plena capacidade de falar e em pleno conhecimento, visto que o testemunho a respeito do Mashiach foi firmado entre vocês, de modo que não lhes falta nenhum dom enquanto estão esperando ansiosamente a revelação do nosso Rei Yahushua Mashiach. Também, ele os fará firmes até o fim, para que estejam livres de qualquer acusação no dia do nosso Mestre Yahushua Mashiach. O Criador é fiel, aquele que o chamou para estar em união com o seu Filho, Yahushua Mashiach, o nosso Rei. Eu os exorto, irmãos, pelo nome do nosso Mestre Yahushua Mashiach, que todos falem de acordo e que não haja divisões entre vocês, mas que estejam completamente unidos na mesma mente e na mesma maneira de pensar. Pois alguns da casa de Cloe me informaram a respeito de vocês, meus irmãos, que existem discórdias entre vocês. O que eu quero dizer é que cada um de vocês diz: eu pertenço a Shaul, mas eu a Apolo, mas eu a Cafos, mas eu ao Mashiach. Por acaso o Mashiach está dividido? Será que Shaul foi morto na estaca em favor de vocês? Ou, será que vocês foram imersos em nome de Shaul? Agradeço ao Criador por eu não ter imerso a nenhum de vocês, a não ser Crispo e Gaio, para que ninguém diga que vocês foram imersos em meu nome. Sim, imergi também os da casa de Estéfanas. Quanto aos outros, não sei se imergi mais alguém. Pois o Mashiach não me enviou para imergir, mas para declarar as boas novas, e não com sabedoria de palavras, a fim de que a estaca do Mashiach não se torne inútil. Pois a mensagem a respeito da estaca é tolice para os que estão a caminho da destruição, mas para nós, que estamos sendo salvos, é o poder do Criador. Pois está escrito: acabarei com a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos intelectuais. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o argumentador deste sistema de coisas? O Criador não tornou tola a sabedoria do mundo? Pois, na sabedoria do Criador, o mundo, pela sua sabedoria, não chegou a conhecer o Criador. Portanto o Criador, por meio da tolice do que se prega, se agradou de salvar os que creem. Pois os Yaldim pedem sinais, e os gregos procuram sabedoria, mas nós proclamamos o Mashiach morto na estaca, que para os Yaldim é motivo de tropeço, e para as nações é tolice. No entanto, para os chamados, tanto Yaldim como gregos, o Mashiach é o poder do Criador e a sabedoria do Criador. Porque uma coisa tola do Criador é mais sábia do que os homens, e uma coisa fraca do Criador é mais forte do que os homens. Pois vocês podem ver a sua chamada da parte dele, irmãos. Não há muitos sábios do ponto de vista humano, nem muitos poderosos, nem muitos de origem nobre, mas o Criador escolheu as coisas tolas do mundo para envergonhar os sábios, e o Criador escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as coisas fortes. E o Criador escolheu as coisas insignificantes do mundo e as coisas menosprezadas, as coisas que não são para reduzir a nada as coisas que são, a fim de que ninguém se orgulhe à vista do Criador. Mas é devido a ele que vocês estão em união com Mashiach Yahushua, que se tornou para nós sabedoria da parte do Criador, também justiça, e purificação e livramento por resgate, para que seja assim como está escrito: quem se orgulhar, orgulhe-se em Yahushua. 1 Coríntios ao remanescente crente de Israel. Corintia Aleph. Capítulo 2. Assim, quando estive com vocês, irmãos, não fui lhes declarar o segredo sagrado do Criador com linguagem ou sabedoria extravagantes. Pois decidi não saber nada entre vocês, a não ser Yahushua Mashiach, e este morto na estaca. E eu estive com vocês em fraqueza, em temor e com muito tremor, e a minha linguagem e aquilo que preguei não foram palavras persuasivas de sabedoria, mas uma demonstração de espírito e de poder, para que a sua fé não se baseasse na sabedoria de homens, mas no poder do Criador.
Ora, falamos de sabedoria entre os que são maduros, e mais não da sabedoria deste sistema de coisas nem da sabedoria dos governantes deste sistema de coisas, os quais ficarão reduzidos a nada. Mas falamos da sabedoria do Criador expressa em segredo sagrado, a sabedoria escondida, que o Criador predeterminou antes dos sistemas de coisas, para nossa honra. Essa é a sabedoria que nenhum dos governantes deste sistema de coisas veio a conhecer, pois, se a tivessem conhecido, não teriam executado o honroso Machia. Mas, como está escrito, o olho não viu e o ouvido não ouviu, nem foram concebidas no coração do homem as coisas que o Criador preparou para os que o amam. Porque é a nós que o Criador as revelou por meio do seu Espírito, pois o Espírito investiga todas as coisas, até mesmo as coisas profundas do Criador. Pois quem entre os homens sabe as coisas de um homem, a não ser o Espírito do homem que está dentro dele? Assim, também, ninguém sabe as coisas do Criador, a não ser o Espírito do Criador. E nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que vem do Criador, para que soubéssemos as coisas que nos foram dadas bondosamente pelo Criador. Dessas coisas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com as ensinadas pelo Espírito, ao explicarmos assuntos espirituais com palavras espirituais. Mas o homem físico não aceita as coisas do Espírito do Criador, pois para ele são tolice, e ele não pode conhecê-las, porque elas são examinadas espiritualmente. No entanto, o homem espiritual examina todas as coisas, mas ele mesmo não é examinado por nenhum homem. Pois, quem chegou a conhecer a mente de Yael, para poder instruí-lo? Mas nós temos a mente do Machia. 1 Coríntios ao remanescente crente de Israel. Corintia Aleph. Capítulo 3. Assim, irmãos, não lhes pude falar como a homens espirituais, mas como a homens carnais, como a criancinhas do Machia. Eu os alimentei com leite, não com alimento sólido, pois vocês ainda não eram fortes o suficiente. De fato, nem mesmo agora são fortes o suficiente, pois ainda são carnais. Visto que há entre vocês ciúme e brigas, não é verdade que são carnais e estão andando como homens? Pois, quando um diz, eu pertenço a Shaul, mas outro diz, eu a Apolo. Será que vocês não estão agindo como simples homens? O que, então, é Apolo? Sim, o que é Shaul? Ministros por meio de quem vocês se tornaram crentes, assim como Yael concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o Criador fazia crescer, de modo que nem o que planta nem o que rega são alguma coisa, mas sim o Criador, que faz crescer. Quem planta e quem rega são um só, mas cada um receberá a sua própria recompensa, segundo o seu próprio trabalho. Pois somos colaboradores do Criador. Vocês são lavoura do Criador, edifício do Criador. Segundo a bondade merecida do Criador que me foi concedida, eu lancei um alicerce como construtor perito, mas outro constrói sobre ele. Que cada um, porém, preste atenção a como constrói sobre ele. Pois ninguém pode lançar outro alicerce, a não ser o que já foi lançado, que é Yahushua Machia. Ora, se alguém construir sobre o alicerce com ouro, prata, pedras preciosas, ou com madeira, feno, palha, a qualidade da obra de cada um ficará evidente, pois o dia porá à mostra, porque será revelada por meio de fogo, e o próprio fogo mostrará que tipo de obra cada um realizou. Se a obra que alguém construiu sobre o alicerce permanecer, ele receberá uma recompensa. Caso se queime a obra de alguém, ele sofrerá perda, mas ele mesmo será salvo. Contudo, nesse caso, será como que através do fogo. Vocês não sabem que são templo do Criador e que o Espírito do Criador mora em vocês? Se alguém destruir o templo do Criador, o Criador o destruirá, pois o templo do Criador é sagrado, e vocês são esse templo. Que ninguém engane a si mesmo. Se alguém entre vocês pensa que é sábio neste sistema de coisas, torne-se tolo, para que se torne sábio. Porque a sabedoria deste mundo é tolice perante o Criador, pois está escrito: ele apanha os sábios na sua própria astúcia. E também, Yael sabe que os raciocínios dos sábios são fúteis. Assim, que ninguém ponha seu orgulho nos homens, porque a vocês pertence tudo, quer Shaul, quer Apolo, quer Cafos, quer o mundo, quer a vida, quer a morte, quer as coisas presentes, quer as coisas por vir, tudo pertence a vocês. Vocês, por sua vez,
pertencem ao Machia, o Machia, por sua vez, pertence ao Criador. 1 Coríntios ao remanescente crente de Israel. Corintia Aleph. Capítulo 4. Os homens devem nos considerar como assistentes do Machia e administradores dos segredos sagrados do Criador. Ora, o que se espera dos administradores é que se mostrem fiéis. Para mim, pouco importa ser examinado por vocês ou por um tribunal humano. Na verdade, nem eu examino a mim mesmo, pois não estou ciente de nada contra mim mesmo. Mas isso não prova que eu seja justo, quem me examina é Yahweh. Portanto, não julguem nada antes do tempo devido, até que venha o Machia. Ele trará da escuridão para a luz as coisas secretas e revelará as intenções dos corações, e então cada um receberá o seu louvor da parte do Criador. Irmãos, eu apliquei essas coisas a mim mesmo e a Apolo para o bem de vocês, a fim de que, por meio do nosso exemplo, aprendam a regra. Não vão além das coisas que estão escritas, a fim de que não fiquem cheios de orgulho, tomando partido de um contra o outro. Pois quem torna você diferente dos outros? Realmente, o que você tem que não tenha recebido? Se você, de fato, recebeu tudo o que tem, por que se gaba como se não o tivesse recebido? Vocês já estão satisfeitos? Já estão ricos? Já começaram a reinar sem nós? Eu realmente queria que vocês já tivessem começado a reinar, para que nós também reinássemos com vocês. Pois me parece que o Criador pôs a nós, os apóstolos, em exibição por último, como homens condenados à morte, porque nos tornamos um espetáculo para o mundo, para mensageiros e para homens. Nós somos tolos por causa do Machia, mas vocês são prudentes em união com o Machia. Nós somos fracos, mas vocês são fortes. Vocês são honrados, mas nós somos desonrados. Até agora, passamos fome e sede, não temos roupa suficiente, somos espancados, estamos desabrigados e trabalhamos arduamente com as nossas próprias mãos. Quando insultados, abençoamos, quando perseguidos, suportamos com paciência, quando caluniados, respondemos com brandura, nós nos tornamos como o lixo do mundo, a escória de todas as coisas, até agora. Estou escrevendo essas coisas, não para envergonhá-los, mas para instruí-los como meus filhos amados. Pois, embora vocês tenham 10.000 tutores no Machia, certamente não têm muitos pais, porque fui eu que me tornei seu pai no Machia Yahushua por meio das boas novas. Assim, eu os exorto. Tornem-se meus imitadores. É por isso que lhes envio Yalton, conhecido como Timóteo, porque ele é meu filho amado e fiel no Mestre. Ele lembrará vocês do meu modo de fazer as coisas em união com o Machia Yahushua, assim como estou ensinando em toda a parte, em todas as congregações. Alguns estão cheios de orgulho, como se eu não fosse visitar vocês. Mas visitarei vocês em breve, se Yahweh quiser, e tomarei conhecimento não das palavras desses orgulhosos, mas do poder deles. Pois o reino do Criador não é questão de palavras, mas de poder. O que vocês preferem? Que eu os visite com uma vara, ou com amor e brandura de espírito?